Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. A gente está naquela série sobre malte e a gente vai falar hoje sobre germinação. O que acontece, como a gente pode fazer em casa e como isso impacta no malte e no produto final. Vamos lá? Então pessoal, só recordando o vídeo passado, o processo de fabricação de malte começa, tá aqui no slide, começa com a cevada, vai para a umidificação, então a germinação. Essa é a base, é onde o grão deixa de ser cevada ou outro grão que for e passa a ser malte. Tem um livro americano que ele não é muito bom sobre malte, mas ele tem umas ilustrações legais, então vai estar aqui mostrando na apresentação e eu deixo o link na descrição. Ele fala mais ou menos como fazer malte em casa e esse é o nosso objetivo como cervejeiro caseiro, é claro, né? O primeiro processo de produção do malte é a maceração, a qual consiste em adicionar água e permitir o malte, o grão, se encharcar e começar a germinar. Para a gente fazer em casa esse processo, a primeira coisa que a gente tem que considerar que é um processo aeróbio. O grão ele precisa do oxigênio para respirar, para converter o açúcar em energia que ele precisa para desenvolver a planta. Então esse processo ele precisa necessariamente de água e ar, coisas que não estão geralmente muito juntas, né? Então a gente tem que dar condições para isso. Na natureza, beleza, ele não precisa de tanto ar, não precisa de tanta água, porque você não está preocupado com a velocidade de germinação. Não precisa germinar em 2, 3 dias na natureza, você não precisa controlar a quantidade de enzimas que tem lá dentro e a gente precisa fazer isso e a gente faz isso na germinação. Então dá uma olhada, como a gente poderia fazer em casa? Que material a gente precisaria para fazer o nosso malte em casa? Começa com aquilo que a gente adora, né, que é balde, 2 baldes mais um balde perfurado, muito parecido com equipamento de cerveja. O resto é balança, colher, coisa que nós já temos como cervejeiro, e uma bombinha de aquário e um termômetro. Simples, 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 simples. Então o processo de maceração, ele é feito, não existe um padrão na verdade, e isso é muito legal que depois que eu iniciei essa série, outros malteiros do Brasil, que tem maltearias de verdade mesmo, mandaram mensagem falando que eles fazem de um jeito, fazem de outro e que cada lugar tem seu próprio processo, e essa é a beleza da coisa, obter resultados diferentes, alterando pequenas coisinhas durante o processo. O processo de germinação, então, o objetivo é encharcar o grão, mas não afogar ele, e ele tem que respirar. Então, geralmente é feito em intervalos de totalmente submersão, intervalos onde você expõe o grão totalmente ao ar mais uma vez. Então o processo aeróbio dura em torno de 72 horas. Normalmente você troca de água durante o período, no caso aqui a cada 24 horas, coloquei no slide. A primeira água geralmente ela contém uma quantidade razoável de hidróxido de sódio, principalmente para limpar o grão, porque o grão ele vem do campo cheio de impureza. Então faz uma lavagenzinha alcalina, coisa mais rápida, não 24 horas, mas 2, 3 horas. Tira essa água e fica colocando e tirando água a cada período de 12, 24 horas lá dentro. O livro ele propõe a encharcar totalmente o grão e deixar uma bombinha passando ar durante o grão, mas isso não é suficiente. Então é muito comum fazer o que é chamado de air rest. A cada 12 horas, por exemplo, você tira toda a água do grão, deixa ele respirar por algumas horas, por 12 horas talvez, e volta a água do grão e continua o processo. O objetivo nessa etapa é elevar a umidade para em torno de 40 a 45%. E como que a gente sabe isso? A umidade é basicamente a quantidade de água por unidade de massa seca. Então, para calcular isso, se você quiser ser preciso mesmo, você pode pegar um grão, colocar na estufa, deixar ele perder toda a umidade. Você vai saber a umidade inicial dele. Por exemplo, você pega 1 kg de grão, coloca na estufa a 105 graus, deixa secar por 24 horas. Esse 1 kg virou 800 gramas, você sabe que ele tinha 20% de umidade. Então beleza, você sabe qual que é a tua umidade inicial. Sabendo a tua umidade inicial, você pega esse mesmo 1 kg de grão agora, que você já sabe que ele tem 20%, umedece ele, conforme vai aumentando a massa dele, você sabe que aumentou a umidade. Eu vou mostrar esses cálculos bem mais precisos um dia que for mostrar um vídeo sobre produção de malte, beleza? Mas só para ter ideia. Então aqui tem a foto de um tanque industrial grande, né? É um tanque cilindrocônico, muito parecido com um fermentador com um fundo falso. Os grãos ficam ali dentro, esses tubos grandes de fora inflam ar,
Então é um processo aeróbio, igual se fosse a bombinha passando ar pelo meio dos grãos. E ocasionalmente isso aí seca totalmente para deixar o grão respirar e depois enche de novo de água para fazer o processo de umidificação. Tem um vídeo na agrária que a gente foi e mostra bastante isso. Fica essa foto aí atrás, eu lá na agrária, e aqui num processo onde estava elevando o nível de água. Então eleva, passa oxigênio, abaixa, e aí vai até chegar nos 42% de umidade, mais ou menos, que é a base para o malte base. Então aqui tá só para vocês terem uma ideia, uma correlação, não lembro de qual artigo vem isso, mas a 18 graus, o grão que ele sai do campo nesse estudo com 10% de umidade mais ou menos, a 18 graus Celsius a temperatura influencia muito, então a 18 graus Celsius para chegar nos 42% de umidade ele leva, de acordo com os procedimentos adotados na pesquisa, 48 horas mais ou menos. O grão umedeceu, levou aí 2 dias para ele chegar nos 40, 45% de umidade. Aí vai para o processo principal, que é a germinação. É onde a mágica acontece, é onde o grão, a cevada, vira malte. Esse processo é um processo também aeróbio e é um processo que carece de umidade, precisa de umidade para acontecer. Só que agora não pode mais acontecer submerso, né? Ele precisa de muito mais espaço para respirar. Porque agora, efetivamente, ela vai precisar de energia para crescer e para ter energia o grão vai precisar de oxigênio. Então esse processo ele precisa de um constante e alto fluxo de oxigênio para o grão conseguir se desenvolver. Então ele não é feito submerso, ele geralmente é feito num fundo falso. Então aqui no exemplo tem um balde dentro de outro balde e o balde que está dentro ele é perfurado, igual a gente faz uma cama de filtragem. Só que aí tem que se preocupar com 2 coisas, manter a umidade. Porque se o grão cair umidade, já era. Ele demora muito para se desenvolver, ele tem muito problema para se desenvolver. Ele é muito dependente de manter a umidade perto dos 42%. Ele gera calor, isso é uma coisa ruim, e ela gera CO2 que afoga o grão. Quase falei afoga o ganso. E ela gera CO2, muito CO2, que afoga o grão. Para contornar isso, existe uma técnicazinha incrível, né? Que é pegar a bombinha de aquário, no balde de baixo encher ele de água e colocar a bombinha de aquário lá embaixo. A bombinha de aquário vai passar ar constante para cima, então esse ar constante para cima ele vai oxigenar o grão. Esse ar ele vai estar úmido porque está lá na bombinha de aquário, então ele vai umidificar o grão e manter a umidade. Ele vai levar o CO2 junto e ele vai resfriar o grão. Olha tudo que ele faz. E uma coisa muito importante, agora talvez é o maior impedimento de fazer o malte, é a temperatura controlada. Ele precisa germinar numa temperatura baixa, geralmente entre 10 a 20 graus Celsius. Qual que é o problema dele germinar numa temperatura baixa ou numa temperatura alta? Porque pensa, na natureza, o grão tá lá no campo. O grão ele não vai ter 10 a 20 graus o ano inteiro para germinar na condição que ele quer. Às vezes ontem deu 40 graus aqui e ele vai germinar 40 graus. Só que a gente germina numa temperatura determinada para indicar, para guiar o grão para fazer coisas que a gente quer. O que ele precisa para germinar? Açúcar. Como que ele obtém açúcar? Degradando o amido. Como que ele degrada o amido? Produzindo amilase. A gente quer amilase, esse é o nosso objetivo. Se o grão está numa temperatura muito alta, onde as reações acontecem muito fácil, ele faz um pouquinho de amilase, é o suficiente para degradar todo o grão e transformar tudo em açúcar assim, muito fácil. Então ele não precisa produzir muita amilase. O que acontece? Grão com baixa quantidade de amilase. Agora, se ao contrário, você dificulta, reduz a temperatura, onde as reações elas demoram muito para acontecer. É muito mais difícil acontecer numa temperatura mais baixa, por exemplo, 10, 15 graus. Aí o grão, naturalmente, para se proteger contra isso, ele sabe que vai demorar muito tempo para conseguir degradar todo aquele açúcar em temperatura baixa, então ele produz mais amilase. E para chegar na quantidade ótima que a gente tem hoje, a germinação é feita em torno de 15 graus Celsius. Pode ser 15, pode ser 20, aí vai da técnica de cada malteiro. Mas isso é muito importante, a germinação é feita em temperatura baixa. Quanto mais baixa, claro, existe um limite para isso, né? Mas em geral, quanto mais baixo, maior a tendência a fazer maior quantidade de enzima, embora tenha muitos outros fatores que contribuam para isso. Então, se quer fazer um malte com mais enzima, joga uma temperatura mais baixa de germinação. Esse processo ele leva em torno de 3, 4, 6 dias. Mas a gente tem como saber, porque ele depende muito da temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais rápido é. E geralmente a gente observa a germinação pelo tamanho da radícula.
A radícula, essa raizinha que começa a crescer no malte, no grão, né, na verdade, seja cevada, seja trigo. E no malte de cevada em específico, é sabido que quando ela chega em torno de 3/4 do tamanho do grão, já houve a modificação completa. O que é a modificação? É ele mandar essas enzimas para trás. Lembra que o processo de germinação começa ali, aonde está o germe, aonde está a nova planta mesmo, e ela vai passando para trás? Então, é muito nítido. Aqui, nessa imagem, vocês podem ver que aqui nesse pretinho no 1 é onde a planta vai começar a se desenvolver. E aqui onde está achurado é onde a modificação do grão já aconteceu. O que é a modificação? Mandou a enzima para trás e começou a degradar principalmente beta-glucano e proteína e expor o grão. Eu vou colocar uma imagem bem interessante agora, que eles colocam uma gotinha de corante em cada etapa de germinação, e aonde o grão está muito protegido, o corante ele fica por cima. Aonde o grão não está protegido, que é o que a gente quer que o amido saia fácil, o corante entra. E ele é totalmente relacionado com o crescimento da radícula. Olha aqui. Então no primeiro, o grão nem um pouco modificado, totalmente protegido, tá? O amido está totalmente protegido pela camada proteica de beta-glucano. Coloca o corante em cima, ele fica superficial. Na segunda imagem, onde a radícula já se desenvolveu 20% do grão, a modificação já chegou até metade mais ou menos, já foi enzima para trás. Quando a radícula está mais ou menos metade do grão, a gente ainda tem um pouquinho de lugar não modificado, porque a enzima vai indo do germe para trás. Quando a radícula na quarta imagem chegou a 3/4 do grão, a modificação já chegou praticamente em tudo. Na radícula quase do tamanho do grão, que é a última imagem, o grão está completamente modificado. Quer dizer que tem enzima em todo o grão e toda aquela parede proteica de beta-glucano, ou a maior parte dela, foi degradada e está fácil do amido ser exposto. Então esse é o primeiro passo de produção de malte. A gente vai ter muitos vídeos sobre isso. É complicado, mas a Beer Max e o Beer School estão na parceria para o desenvolvimento de um equipamento para a produção de malte caseiro. E devo confessar para vocês que essa é a etapa mais complicada. A germinação é a etapa mais complicada para colocar num equipamento só, porque ela tem que resfriar e depois tem que aquecer para secar. Tomara que o projeto dê certo, e para celebrar essa parceria, a Beer Max está oferecendo 10% nas compras à vista com o cupom BeerSchool10. Está tudo aqui na descrição. E se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.